Google e o Twitter classificaram como desproporcionais e possível censura prévia às decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de bloquear perfis bolsonaristas. As declarações foram dadas em manifestação no inquérito que investiga a ação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na organização das manifestações de 7 de setembro. Diversos perfis do YouTube, Instagram, Facebook e Twitter foram bloqueados a mando de Moraes em dias anteriores aos protestos. Entre os alvos dos bloqueios estão o deputado federal Ottoni de Paula, que teve sua conta do Twitter bloqueada após postar vídeo com ofensas a Moraes, o cantor Sérgio Reis, que ameaçou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também o blogueiro Oswaldo Eustáquio, que divulgou declarações do caminhoneiro Zé Trovão. A abertura do inquérito e os mandados contra os alvos da operação atenderam a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que investiga manifestações contra instituições. Google e Twitter encaminharam ao Supremo Tribunal Federal manifestações oficiais de protesto. Vamos começar então o nosso 3 em 1 de hoje conversando com o Fábio Piperno para saber de você, Piperno. Você acha que as redes sociais só bloqueiam bolsonaristas? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Matias. Um grande abraço aos senhores e senhoras que nos assistem. A figura do ministro Alexandre de Moraes, ela sempre foi muito controversa, muito antes, inclusive, dele chegar ao STF. Alexandre de Moraes era secretário do governo Alckmin e odiado, inclusive, pelos partidos de oposição, especialmente os partidos de esquerda, né? Aí ele é nomeado, ele é indicado para o STF pelo então presidente Michel Temer e, com o tempo, principalmente de 2020 para cá, ele vem tomando uma série de decisões que aí acabam contrariando o outro lado. Eu abomino, não gosto de censura, não gosto de restrições aí à liberdade de expressão e também não sou alguém aí dado a alinhamentos automáticos. Eu acho o seguinte, quando o ministro cerceia um perfil que, na avaliação dele, adota alguma opinião, expressa alguma opinião que o desagrada, eu acho que o ministro erra completamente. Eu acho que o cidadão, qualquer um de nós, tem o direito de falar, olha, eu acho que esse STF, eu acho que a Suprema Corte do Brasil está tomando decisões erradas, ela protege o outro lado, essas decisões não têm embasamento legal, essas decisões são absolutamente equivocadas e favorecem ao meu adversário. Eu acho que todo mundo tem direito a se expressar em relação a isso. É evidente que se alguém... Piperno, me permita, Piperno, me desculpe, nós vamos agora ao vivo, em seguida você volta com o seu comentário, porque nós vamos direto ao Palácio do Planalto para um pronunciamento oficial do Ministério da Saúde sobre o teste positivo de Covid-19 do ministro Marcelo Queiroga. Quem fala agora é o secretário executivo do Ministério, Rodrigo Moreira da Cruz. A Organização das Nações Unidas também foi toda orientada a permanecer seguindo o Guia de Vigilância Epidemiológica, publicado desde abril deste ano, foram então orientados a permanecer em isolamento pelo período ali previsto. Cabe salientar que toda a comitiva que veio para o país, que retornou ao país, encontra-se assintomática e, de acordo então com esse guia, essas pessoas permanecerão em isolamento e, no 5º dia útil, como foram apenas contactantes, ou seja, pessoas que entraram em contato com o ministro Marcelo Queiroga, no 5º dia útil, no 5º dia após o último contato com a autoridade, serão submetidos a um novo teste de PCR, RT-PCR. Em sendo negativo esse teste, a pessoa encontra-se então liberada do isolamento e será acompanhada por um médico, terá um acompanhamento
até o 14º dia. 14º dia permanecendo, então, assintomática, está descartado o caso de Covid. Tá certo? Então, isso está previsto nesse guia. Já a publicação dele já tem, salvo engano, de abril do ano passado. E prevê, então, esse posicionamento que já está sendo seguido por toda a comitiva. O presidente da República encontra-se no Palácio da Alvorada, assintomático, totalmente assintomático, e seguirá, então, essas orientações. Tá certo? São 5 dias contados do último contato, então, sábado para domingo, tá? Então, considerando o tempo daí, o que foi feito o último contato, entre sábado e domingo. A contagem feita ali pelo Ministério da Saúde dá no sábado. Então, sábado à noite, domingo pela manhã, tá, é feito esse novo exame. Tá bom? Bom, as perguntas específicas, ou seja, são questões técnicas, deverão ser direcionadas ao Ministério da Saúde. Eu já orientei a assessoria de imprensa de lá, para que receba, então, todas as perguntas e possam, então, informá-los de acordo com a tecnicidade da pasta. Tá certo? Não. Foi ato falho. São 5 dias contados a partir do último contato com a pessoa infectada. Tá bom? O último contato foi ontem. Tá bom? Muito bem, nós estamos ouvindo aqui no 3 em 1, ao vivo, na Jovem Pan, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Moreira Cruz, que está fazendo um pronunciamento sobre essas diretrizes que estão sendo adotadas pelo Ministério da Saúde em relação à testagem positiva do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, numa viagem que eles fizeram recentemente, nesta semana, a Nova York, para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Nós estávamos aqui discutindo justamente com o Fábio Piperno sobre esse pronunciamento tanto do Google quanto do Twitter a respeito de avanços, né, desproporcionais considerados por eles em relação ao bloqueio e à censura de alguns perfis mais alinhados ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu tive que interromper o Piperno, então, por favor, Piperno, retome seu comentário. Não, então, eu tenho total repulsa a qualquer tipo de censura à liberdade de expressão, como, aliás, o ministro já havia adotado ano passado em relação, por exemplo, ao site antagonista. Agora, liberdade de expressão a gente não pode confundir também com liberdade de agressão. Se há uma crítica, por mais dura que seja, ao STF, o ministro não tem o direito de fazer isso. Agora, se há alguém empunhando armas, falando, olha, eu vou atirar no ministro, aí é claro que isso acaba dando, de alguma forma, razão a que ele tome uma atitude mais drástica. Agora, eu acho que realmente ele exorbita, ele exagerou em muitos casos, só que aí também tem uma outra coisa, né? A gente sempre sabe como isso começa e é difícil, às vezes, a gente prever como esse tipo de iniciativa termina. E até por isso que ontem eu também fiz uma crítica à indicação aí do André Mendonça para o STF, porque o André Mendonça também é alguém que foi se escorar na Lei de Segurança Nacional, por exemplo, para abarrar o sujeito, o que acabou publicando aquele outdoor em que dizia que Bolsonaro não vale um piqui ruído. Vejam bem, usar a Lei de Segurança Nacional para isso. Quer dizer, a Lei de Segurança Nacional, um entulho autoritário lá de 1983, do qual o fatídico general Newton Cruz acabou fazendo tanto uso. Então, eu acho que, eu lamento muito que o Supremo possa ter uma figura como essa, da mesma forma que eu lamento vários dos posicionamentos do ministro Alexandre Moraes. Muito bem. Bruna Torlai, são manifestações tardias essa do Google e do Twitter? Olha, existe uma burocracia, existe uma série de medidas. Eu acho que até eles se darem conta, né, do que aconteceu, leva um tempo mesmo, né? Muitas vezes, esses pedidos, as pessoas, primeiro elas cumprem, depois elas vão ver o quão absurdo foi, em consideração a resposta dos próprios donos dessas contas, né? É algo positivo que a gente tenha tido essas manifestações, mas não é algo exatamente novo, né? Eu me recordo que
porque o Facebook já havia voltado atrás quanto a alguns pedidos com relação aí a também conservadores nos Estados Unidos. Eu não me lembro exatamente do caso, né? Quem sabe Constantino se lembra, assim, mas não é a primeira vez, né, que as Big Techs falam, não, peraí, acho que vocês estão exagerando, né? Agora, o problema é o seguinte, vamos entender a mentalidade por trás de alguém que faz isso como o que fez o Alexandre de Moraes, né? Tem um ensaio lá do Francis Bacon, que foi o secretário máximo do super absolutista, daquele do rei James, aquele que se considerava vice-deus. O cara é o assim, o maior dos absolutistas. Ele se auto-intitulava o vice-deus. Ele falava por Deus aqui na Terra. E o Francis Bacon trabalhava com essa figura amável, né? E justamente o Francis Bacon tem um ensaio chamado Das Sedições e dos Sediciosos, em que ele demonstra ali de maneira muito clara o monitoramento e o desespero de toda a mentalidade, assim, absolutista com eventuais agitadores sociais. Então, o que me espanta é ver um ministro do Supremo Tribunal Federal de hoje, que diz estar trabalhando pela democracia, é um professor, o Alexandre de Moraes é um professor também, formou inúmeras pessoas agindo como alguém aliado de um poder absolutista, porque esse é o problema. Ele identificou pessoas supostamente sediciosas, digamos que fossem sediciosas, agitadores sociais, pessoas falando, não, vamos derrubar isso e aquilo, digamos que fossem, nem era o caso ali, mas digamos que fossem. E ainda assim, ele vai lá e fala, bom, deixa eu intimidar essa gente antes que batam na minha porta ou na porta dos poderosos a quem eu sirvo, né? Então, eu acho que é isso que me chama mais atenção. Ao longo da história, a preocupação com a sedição não é algo próprio de mentalidades democráticas. Mentalidades democráticas, elas lidam o tempo todo com a disputa de poder, com muita naturalidade. Mas, no campo de todos aqueles que procuraram fundamentar, defender ou justificar o absolutismo, que foi um modelo assim que na política moderna durou, teve uma durabilidade bem razoável e está na origem da ascensão do Estado moderno, essa mentalidade é algo que gera essa preocupação com os sediciosos. Logo, a minha conclusão é que até as Big Techs têm um pouquinho mais de noção do que é democracia do que o ministro Alexandre de Moraes. Serrão, você concorda com a Bruna? Você acha que Google e Twitter têm mais noção de democracia do que o próprio Alexandre de Moraes? Olha, eu não vou chegar a esse ponto, não. Até porque, saudações, meus amigos e amados haters, na verdade, essas empresas, elas entendem como a lei pode prejudicá-las. E aí, seus advogados já estão vendo que a coisa pode ficar preta para o lado deles se continuassem adotando medidas despóticas. A lei americana, são empresas americanas. Nos Estados Unidos, a Constituição de lá garante a liberdade de expressão a partir da primeira emenda. Aqui em Brusundanga, apesar de nossa péssima Constituição em qualidade, ela tem um ponto em que ela funciona. Ela deixa claríssimo que não pode haver censura de qualquer espécie. Então, qualquer atuação de censura é absolutamente inconstitucional. Ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam saber disso. Afinal, foram eles que consagraram essa tese em votações anteriores. Isso aí está escrito, reescrito, ratificado, confirmado e corroborado. Então, censura, além de hedionda e burra, ela é inconstitucional e incabível no Brasil. Mas as Big Techs, elas fazem o que elas querem. Por exemplo, eu continuo censurado por uma grande Big Tech. Será que eles estão querendo que eu me amarre lá na porta da sede deles? Leve para lá minha bandinha com mulatas da Confraria do Garoto para fazer uma algazarra lá na porta? Está chegando perto disso, porque a situação da censura é insuportável. Você ser censurado é totalmente absurdo. Já disse aqui, censura nos olhos dos outros é refresco. Quando é no seu, não é agradável. Eu sempre odiei a censura. Sempre preguei que essa foi a maior burrice e estupidez do regime dos presidentes militares. Tanto que foi a censura que permitiu que nós não conhecêssemos a essência criminosa, terrorista, revolucionária, comunista de
guerrilha da nossa esquerda brasileira. Verdadeira bandidagem que ficou escamoteada na história graças à censura que foi aplicada pelo regime dos generais. Então aquilo foi estúpido. O AI-5, nesse sentido, também foi uma estupidez ter durado tanto tempo quanto durou, 10 anos. Então, temos que pensar na garantia da liberdade. Então, Google e Twitter estão apenas, pelas suas assessorias jurídicas, percebendo que elas não podem afrontar a lei ou vão levar de cara processos judiciais, como já estão levando, que vão custar muito caro para eles. É isso, é pragmatismo, não é medo nem consciência democrática de coisa nenhuma. Muito bem. Constantino, deixa eu ler aqui um trechinho da nota do Google. O Google diz o seguinte, olha só, ainda que o objetivo seja impedir eventuais incitações criminosas que poderiam vir a ocorrer, seria necessário apontar a ilicitude que justificaria a remoção de conteúdos já existentes. Acho que esse é o questionamento, né, Consta? Qual é a ilicitude? Pois é, Paulo, esse é o principal problema, né? Veja que Twitter, Google são redes sociais que aplicam com algum rigor aí censura, né? Tem gente que acha que o termo não é adequado por se tratar de empresa privada. Eu discordo, porque são plataformas supostamente neutras com outro tipo de regulação, cresceram por conta disso e se tornaram as praças públicas da era moderna. Mas existe uma perseguição a conteúdo de direita, um critério subjetivo. O presidente dos Estados Unidos teve sua conta banida enquanto porta-voz dos terroristas do Talibã ou o ditador socialista Maduro continuam com suas contas ativas. Então, há uma clara perseguição à direita. Mas, mesmo assim, esses censores estão assustados com o arbítrio do Alexandre de Moraes. A notinha do Twitter é cheia de dedos, né? Respeitosamente entende que a medida pode se mostrar data máxima vênia, desproporcional. Aí tem esse trecho do Google que você leu aí que questiona qual é a ilicitude, né? Por que não aponta o crime específico, né? Porque não há. Porque nós estamos lidando aqui com o arbítrio supremo, com o Minority Report, com o crime que pode acontecer, com mecanismos totalmente inadequados e ilegais. Se há uma ameaça explícita de violência ou de invasão do Supremo, existem os mecanismos constitucionais para lidar com isso. E é tudo aquilo que o Alexandre de Moraes não vem respeitando. Assim como essa CPI circense, que quebra sigilos, que acusa de fake news, que não está tipificado no Código Penal e que não apontam quais são as fake news. Então nós estamos vivendo num estado policialesco. É uma coisa kafkaniana, é uma coisa absolutamente subjetiva, né? E que é a definição própria de um regime totalitário, né? Hoje nós temos um medo espalhado pelo país por críticas ou por subir o tom contra ministros do Supremo, e isso mostra quem está abusando do poder. Não é o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro pode desejar a morte dele, pode usar 200 adjetivos no maior jornal de circulação do país, só reservados para os monstros mais terríveis, os tiranos que cometeram genocídios na história da humanidade, que está tudo bem. Agora, dependendo de como o ministro entenda o que foi dito contra ele, você pode ter Polícia Federal no dia seguinte na tua casa. Você pode ter a sua conta na rede social, que é, teoricamente, a praça pública, suspensa. Então, nós estamos vivendo aqui uma coisa muito perigosa. E eu acho que é uma questão de tempo, e pouco tempo, até que todo mundo perceba que brincou com o perigo. Porque tem muita gente na mídia passando pano, fazendo vista grossa para esse tipo de coisa, porque o alvo hoje é bolsonarista. Amanhã será qualquer um. Eu percebi que vocês quatro estão concordando justamente nesse tema da censura prévia aí promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, mas minha função aqui também é verificar no que vocês discordam. Eu quero saber do Piperno o seguinte: Piperno, qual que é o limite dessa liberdade de expressão? 1 minuto para você. Eu acho que a liberdade de expressão, a gente não tem que procurar estabelecer limites a ela. Eu acho que quando ela não pode virar liberdade de agressão. Aí sim você tem os canais para se punir esse tipo de coisa. Agora, eu tenho realmente muito temor essa história de impor limites à liberdade de expressão, porque o Brasil já teve 2 períodos de ditadura muito sérios, né? No Estado Novo e na sórdida, na bandida ditadura militar, e aí a gente sabe muito bem, a história nos mostra, a história nos ensina
para quem sobrou, quem foram os perseguidos, quem foram os amordaçados. Então, eu prefiro que os agredidos hoje aqueles que se sintam agredidos pela liberdade de expressão, depois do fato concreto, que procurem as devidas reparações, mas não censura prévia. Bruna, você. Já que eu comecei na Inglaterra no século XVII, eu vou continuar na mesma toada, né? Tem um texto que é clássico sobre isso, que é o do Milton, sobre a liberdade de imprensa, porque depois que os absolutistas ali são derrubados, você tem uma guerra civil, os revolucionários que derrubaram o rei começam a se comportar de maneira ditatorial e começam a censurar todo tipo de folheto que sai, porque eles justamente têm esse ímpeto de tentar controlar a situação. E o Milton, né, o poeta do Paraíso Perdido, a certa altura, que era aliado dos revolucionários ali, puritanos, ele escreve um texto pela liberdade de imprensa dizendo o seguinte: tudo bem, a gente sabe que existem muitas obras, frutos da liberdade de expressão, que se mostram prejudiciais ao convívio humano. O problema é o seguinte: você pode até responsabilizar e tirar de circulação e penalizar quando você identifica essa obra, mas se você não deixa que ela circule antes, você não tem nenhuma legitimidade para explicar por que ela faz mal à sociedade. E isso justamente é o que o Piperno falou, né? Eu acho que nesse ponto não tem como haver discordância. Quando você tem censura prévia, em vez de responsabilização, uma vez que o fato foi devidamente verificado, a gente está no campo do arbítrio, a gente está no campo da ditadura. Tá? Então, isso assim, daquela época até hoje, o consenso costuma ser claro. Apenas os amigos de ditadores absolutistas ou governantes com pretensões totalitárias é que pensam diferente, Paulo. Agora, Serrão, tentando colocar um pouquinho de tempero nessa nossa discussão. Tem limite ou não tem a liberdade? Até onde vai essa liberdade de expressão? Pensando nos casos que nós já tivemos, inclusive, da questão do Roberto Jefferson, do Ottoni, do Daniel Silveira, por favor. E volta até lá atrás, tem Escola Parque, que foi a maior desgraça que a imprensa cometeu, atuando de maneira errada, matando, acabando com a vida de uma empresa e de pessoas. Então, liberdade, ela tem que ser exercida dentro da responsabilidade social, dentro dos limites previstos na lei. Só pode haver crime previsto em lei. Então, a liberdade de expressão, ela é plena, tem que ser exercida de maneira plena. Mas, se você abusa dessa liberdade afrontando a lei, você pode ser enquadrado pela lei. O que não pode haver é censura prévia nem censura posterior, mas pode haver punição, sim, para aquele que comete crime usando a pretensa liberdade de expressão. E hoje nós estamos tendo aí uma guerra de narrativa. Então se confunde muito o direito à opinião, que é saudável, com aquela história de fake news. Fake news é um conceito absolutamente falso. Ele é falso no próprio termo que o designa. Então, você tem que ter a caracterização certa. Existe notícia verdadeira ou falsa. Se ela é falsa e prejudica alguém, processo de quem e naquele que praticou a tal da fake news ou a notícia falsa. Se ela é correta, aguente as consequências disso. Então, a liberdade tem que ser exercida com responsabilidade. Agora, censura é burra, inconstitucional e inconcebível no Brasil. Constantino, para a gente fechar, eu quero que você me responda justamente essa pergunta que eu fiz para todos. Até onde vai essa liberdade de expressão? Ela vai ter que ter algum tipo de limite, ela tem muita elasticidade, mas nenhum direito é absoluto, e essa restrição vai ter que ser exatamente quando está ali num ponto de inflexão de você estar cometendo ou incitando de forma muito clara um crime. Agora, mesmo assim, o livro mencionado pela Bruna, a Areopagítica, do John Milton, se eu não me engano, nesse livro mesmo, mas ele, em geral, chegou a defender o regicídio. No livro mais famoso, o panfleto que ajudou a incendiar a Revolução Americana, do Thomas Paine, né, o Common Sense, traduzido como senso comum, ele também defende coisas dessa natureza. Né? Então, é preciso respeitar isso. No Brasil, nós temos uma imprensa cujo colunista, que agora é do corpo editorial do jornal, desejou a morte do presidente da República. E está tudo bem, entre aspas, no direito de debate. Né? Então, agora, se fizer com o ministro do Supremo, vai preso. Esse é o ponto. Esse autor aqui, libertário, o Walter Block,
né, ligado à escola austríaca. Ele tem esse livrinho aqui chamado Defendendo o Indefensável, onde ele trata daquela velha história do um cara que grita fogo dentro de um cinema, de um teatro fechado. Esse seria um limite. E ele diz que isso está mal colocado porque é uma discussão sobre propriedade privada, né? Mas eu acho que esse é um bom limite. No limite, esse é um bom limite, né? Você não pode incitar pessoas a entrar em pânico num lugar fechado com base na liberdade de expressão. Obviamente, se abusou. Agora, daí a você começar a cercear de forma prévia, porque pode acontecer um crime, isso é tirania.